Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Hoje, neste domingo, celebramos a Epifania do Senhor. Essa solenidade que significa a manifestação do Senhor, porque Epifania significa justamente isso, manifestação. Nós vemos que essa manifestação do Senhor, ela é a todos os povos, não só ao povo eleito de Israel, mas Deus se manifesta através da sua criação, manifestando a sua perfeição, e principalmente quando se manifesta a sua criação, faz com que essa criação reconheça no Filho de Deus, em Jesus Cristo, aquele que é a plenitude, aquele por qual todas as coisas foi criada. Por isso que nós vemos que essa solenidade, ela nos chama a atenção sobre a adoração que nós devemos dar a Deus. Essa adoração que é a grande manifestação de correspondência da nossa vida para aquilo que é a iniciativa de Deus de vir ao nosso encontro. Quando contemplamos o Evangelho de hoje, percebemos que os magos do Oriente chegam até Herodes e perguntam aonde nasceu o rei dos judeus, porque nós viemos adorá-lo. Aqui nós temos algo importante. Veja que até os pagãos vêm adorar a Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo é Deus, e Deus para ser adorado, mas não é uma adoração de submissão, uma adoração onde nós tornamos o próprio Deus um ídolo do qual nós recebemos aquilo que nós queremos. Não, mas é uma adoração que é uma correspondência de amor ao próprio Deus, a iniciativa de Deus de ter vindo ao nosso encontro. Por isso que para adorar a Deus verdadeiramente, nós precisamos ser capazes, nos tornar capazes disto,
E só Cristo pode nos tornar capazes de uma verdadeira adoração, porque só Jesus Cristo é digno de toda adoração. Nós adoramos o Pai por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo. Por isso que Jesus aqui, nesse Evangelho, ele nos chama a atenção sobre o sinal eucarístico, porque o profeta Miqueias disse que o Messias nasceria em Belém. Belém significa a casa do pão. Por isso que Jesus Cristo diz que é o pão da vida, o pão descido do céu, porque ele se dá como alimento a cada um de nós. Aqui nós temos esse primeiro ensinamento que vai dando sentido à nossa adoração, a adoração eucarística. Mas a adoração também vem através de uma outra realidade que se manifesta nos presentes que os magos do Oriente oferecem a Jesus Cristo. Eles oferecem ouro, incenso e mirra. Essas três realidades, elas simbolizam aquilo que é a natureza de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Rei do Universo. O ouro simboliza isso. Jesus Cristo é sumo e eterno sacerdote, simbolizado pelo incenso, que é aquele objeto material que os sacerdotes usam como símbolo da oração do povo que sobe ao céu, que sobe a Deus. E Jesus Cristo é aquele que é o grande profeta, porque é dele que nós conhecemos a plena verdade. Jesus, ele vem para restaurar essas três coisas na nossa vida, porque se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós fomos criados e recebemos na criação essas três realidades, que nós precisamos ser rei, sacerdote e profeta. No paraíso, Adão possuía a plenitude desses mundos, porque ele governava toda a criação, ele tinha uma intimidade com Deus e ele era capaz de transmitir a verdade que conhecia de Deus, porque diante dessa realidade da criação, o ser humano tinha os dons preternaturais, que é o domínio das paixões, simbolizado pelo munus regio, que é o munus regio. Ele tinha a ciência infusa, que é o munus profético. Ele recebia a ciência, o conhecimento para transmitir esse conhecimento, e ele possuía a imortalidade, que é simbolizada, que remete-se ao munus sacerdotal, porque é o munus de unidade com Deus, de participação da vida eterna do próprio Deus. Com o pecado, esses munus e esses dons foram perdidos. Os munus foram corrompidos e os dons foram perdidos. Jesus, ele vem a essa terra para restaurar esses dons, o munus profético, sacerdotal e régio, para que nós possamos participar de uma outra forma desses dons, que agora eles precisam ser manifestos através da nossa vida, porque só através deles nós conseguimos realmente exercer uma perfeita adoração a Deus. Porque diante do munus regio, que é o domínio das paixões, nós precisamos verdadeiramente aprender a nos dominar para administrar tudo aquilo que nos é confiado, toda a criação de Deus. Através da restauração do mundo sacerdotal, nós precisamos novamente adentrar nessa participação da vida divina, dessa vida divina onde nós participamos já da vida eterna começada nessa terra, da própria vida, da vida do próprio Deus, e sendo capazes de santificar todas as coisas, tudo aquilo que nós fazemos. Isso é o verdadeiro culto a Deus. Pelo munus profético, nós precisamos novamente tocar a ciência de Deus para conhecer profundamente a verdade, e essa verdade nos vem por Jesus Cristo,
para que assim, conhecendo e tendo convicção e confiando nela, possamos transmitir essa verdade a todos aqueles que nós encontramos. Essa é sim a verdadeira transmissão, que é o testemunho de vida que nós damos aos nossos irmãos. Por isso que Jesus, ele nos chama a essa realidade de epifania, porque ele se manifesta em nosso meio, a cada um de nós, ao mundo, para restaurar a plenitude da nossa natureza humana, mas restaurando essa plenitude da nossa natureza humana para que nós possamos corresponder com amor à iniciativa de amor dele, que veio nos salvar, que veio gerar plenitude em nossa vida. Essa é a perfeita adoração que nós precisamos dar a Deus. Essa perfeita adoração que é o grande presente, assim como os magos ofereceram presentes a Jesus Cristo, ouro, incenso e mirra, assim também nós precisamos oferecer como presente a adoração a Deus, que vem através justamente disso, desse domínio das paixões, de uma vida virtuosa, de sermos capazes de administrar bem e apreciar bem e retamente todas as coisas. Precisamos adorar a Deus dando o presente do mundo sacerdotal, que é sim o verdadeiro culto de adoração a Deus, para que possamos crescer nessa intimidade relacional com Deus. E precisamos dar o presente da mirra, a mirra que é esse óleo da unção, que nós possamos nos consagrar a Deus inteiramente para sermos profetas nesse mundo, para que possamos anunciar a verdade, transmiti-la e ensinar com profundidade a todos aqueles que necessitam de conhecê-la. E é dessa forma que nós conseguiremos dar uma perfeita adoração a Deus através de Jesus Cristo, principalmente através de Jesus Eucarístico, o Santíssimo Sacramento do altar, para que nele possamos crescer na intimidade com o Pai através do Espírito Santo, porque ele vem de Belém, ele é o pão descido do céu, ele é o pão da vida, ele vem ao nosso encontro, vem para ser adorado, para que nós possamos corresponder o grande amor de Deus que veio nos salvar, para que assim todos nós possamos ser essa verdadeira epifania do Senhor no mundo, sermos manifestação da presença de Deus, da presença de Cristo, daquilo que realmente é o verdadeiro caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.